TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Gente, programa de número 400. Olha só quantas histórias, quantos momentos emocionantes, felizes nós vivemos aqui nestes 400 programas. E sempre agradecendo, né, pessoal? Cada um de vocês que nos acompanham aqui pela TV Imaculada, desde o primeiro programa, lá tanto tempo atrás, se não me engano, 2010, 2011, acho que foi, no primeiro programa Viver com Fé e Saúde, até este momento. Quantos outros programas virão, né? Sempre com a bênção, com as graças do céu, não é? Se não fossem vocês, gente, nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigada, sim, pelo acompanhamento de cada um de vocês, pela força, por vocês nos encontrarem nas igrejas, nos lugares e dizer, olha, eu assisto o programa Viver com Fé e Saúde. Então, nosso coração é todo gratidão a todos vocês, milites, que são fiéis aqui a toda a programação da nossa TV Imaculada. Olha, gente, 400, programa de número 400, que maravilha. E vamos agradecer, né? Vamos nos consagrar a Nossa Senhora por esse programa tão especial, por essa emissora tão especial, que no sonho de Padre Kolbe, né, gente, nós podemos aqui concretizar com a ajuda de vocês, porque se não fossem vocês, milites, como é que nós estaríamos no ar, gente? Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim à evangelização aqui na nossa TV Imaculada. Muito obrigada. Agora vamos silenciar o nosso coração e nos colocarmos em consagração a Nossa Senhora? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Que maravilha, né? Quando a gente se sente realmente no colo da Mãe Maria, que coisa maravilhosa. Gente, essa semana nós falaremos sobre um tema muito importante, que nem sempre é tão falado, mas nós vivenciamos, a grande maioria de nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre resiliência. Quem vai nos falar um pouco sobre isso, nos mostrar exatamente o que vem a ser resiliência, é a Carol Valdez, ela que já esteve aqui em outros programas na modalidade presencial, mas já está ali nos aguardando nessa modalidade online, para falar para a gente sobre esse tema. Carol Valdez é psicóloga e gestora do Instituto Carol Valdez, Núcleo de Psicologia Positiva e Hipnose. Vai ser muito bom nós acompanharmos tudo que a Carol tem com a sua expertise para falar aqui com a gente sobre esse tema tão importante, tão relevante no nosso dia a dia. Mas eu te convido a ficar por aí, aguardem já já, que daqui a pouquinho nós já voltamos com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, mais uma vez aqui em nosso programa pela terceira vez e agora na modalidade online. Estamos muito felizes por receber a psicóloga Carol Valdez. Ela que é psicóloga e gestora do Instituto Carol Valdez, Núcleo em Psicologia Positiva e Hipnose. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui em nosso programa, Carol, para falarmos sobre resiliência. Olha só que bacana! Que delícia, que legal, que ótimo receber esse convite.
Muito obrigada mais uma vez por ter a oportunidade de vir aqui, bater esse papo com você e a gente conseguir compartilhar e dividir conhecimento para levar para o pessoal aí em casa, aprender um pouquinho mais, ter um pouquinho a nossa visão aí, um pouco do que a gente vive aí com o aspecto de resiliência. Sem sombra de dúvidas, até porque à medida que nós trocamos essas ideias, nós ouvimos e falamos, aprendemos sempre um pouco mais, não, Carol? Com certeza. Existem alguns temas que às vezes não são falados, algumas terminologias que às vezes parecem um nome muito difícil, mas se a gente for buscar ali na sabedoria ancestral, eles já são termos que são utilizados desde muito antigamente. E aí, quando a gente foca em aprender, em ter um pouco mais de curiosidade, a gente tem ali um aumento da nossa percepção, da nossa consciência e treina também para aprender um pouco mais sobre resiliência. Com certeza. Então fala pra gente, o que é resiliência exatamente, querida? Cláudia, quando eu falo sobre resiliência para o pessoal, eu gosto de usar dois exemplos. Um deles é uma árvore bem antiga. Então, você que está em casa escutando, pensa naquela árvore que é bem antiga e imagina quantas tempestades essa árvore já suportou, quantas mudanças de estação, quantas secas, quantos outonos, primaveras, florescimentos, quantas quedas, quantos cortes ela já teve. E às vezes ela está ali, forte, firme, com a raiz cada vez mais profunda, suportando e passando pelas adversidades da vida. Então, emocionalmente, nós, para desenvolvermos e sermos resilientes, nós somos comparados com essas árvores que são bem antigas. Sabe essas árvores antigas que tem na cidade? Aí você pensa, quanta coisa ela já passou? E você, para ser resiliente, quanta coisa você tem que passar? Quanta adversidade você tem que suportar, superar e continuar ali, firme, com seus pés no chão, se mantendo pronto para outras estações, para outras mudanças e para continuar ali com a seiva da vida. Exato. Um outro exemplo, Claudinha, é o elástico. Sabe esses elásticos de cabelo mesmo? Sim. Elástico de cabelo, aquele Sim. elásticozinho que antigamente enrolava dinheiro, quando tinha mais dinheiro em papel circulando, né? A gente estica e ele volta para o mesmo lugar. Então, a resiliência também é quando você tem ali a sua alma esticada até as adversidades, quando você passa por situações que você fala, nossa, não vou dar conta. E aí você suporta, você dá conta e aí você retorna para o mesmo lugar. Exato. E seria, então, essa flexibilidade, né? E qual a função dessa flexibilidade, a função da resiliência em nossa vida? Nossa, a gente precisa muito de resiliência, porque se a gente for quebrado em qualquer dificuldade que nós formos vivenciar, a gente não consegue suportar, a gente não consegue levantar. E nós, enquanto seres humanos, nós vivemos aí numa humanidade compartilhada. Isso significa que a gente passa por dificuldade, pelos intempéries da vida, todo mundo que está vivo, que está respirando, que é ser humano, assim como eu, você e o pessoal aí em casa que está assistindo ao programa, a gente passa por muitas adversidades. Agora aí, de um modo geral, a gente passou, ainda está passando por uma pandemia, algo que exigiu demais de todo mundo, exigiu até habilidades que a gente nem sabia que existia para a gente, para poder suportar, para poder superar, para poder se reinventar, se reorganizar, lidar com o novo, com o desconhecido, lidar com as perdas, com os lutos, com as mortes, com velórios curtos, com um dia você tá ali com uma pessoa, no outro dia não tá mais, você não poder se despedir. Então a gente sofreu muito. A humanidade vem sofrendo muito de um modo geral no dia a dia, já pela natureza do mundo, mas com a pandemia a gente precisou desenvolver mais ainda a nossa resiliência. Que a gente que enquanto está aí vivo, a gente precisar suportar, superar as tempestades que vêm, as trocas de estação e a gente continuar firme. Então, Carol, é muito importante porque a gente precisa aí dessa paciência, de perseverança, de esperança também, para poder conseguir continuar na jornada da vida inteiras, em pé. Carol, e qualquer pessoa pode desenvolver essa resiliência? Como é que nós sabemos que uma pessoa é realmente resiliente? Claudinha, existem pessoas que são mais resilientes, outras menos.
Porém, tudo a gente pode aprender, desde que seja importante para você, para sua vida. Então, se você está aprendendo, escutou sobre resiliência agora pela primeira vez e você acha que para a sua vida é importante, você pode colocar esse foco no seu dia a dia. De hoje em diante, eu desejo ser uma pessoa mais resiliente, eu desejo ter mais paciência, eu desejo ter mais tolerância com as dificuldades da vida e também me reinventar nesse sentido. Então, sim, todos nós podemos treinar resiliência, ser mais resilientes. E como é que a gente sabe que essa pessoa é resiliente? São aquelas pessoas que elas conseguem se sobressair diante das adversidades? Porque às vezes, Carol, a gente se depara com aquelas pessoas que estão passando algumas adversidades, mas ela está em pé, ela está seguindo a vida dela, ela não esmoirece e não significa que é uma máscara que ela está usando, porque realmente ela tem esse olhar ampliado acerca da realidade e sabe fazer os seus enfrentamentos. A gente pode dizer então que essa pessoa é resiliente? Sim, é uma pessoa bem resiliente. E tem pessoas que passam por isso, elas não esmorecem, elas continuam firmes. Isso não significa que elas não vão sentir as dores, as tristezas, as raivas, não vão vivenciar os lutos, mas é como se elas não se entregassem para aquilo. Uma coisa que a gente sempre escuta, desde muito pequeno, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Sim. Eu acho que isso cabe bem nesse ponto quando a gente fala sobre resiliência. Doer vai doer, mas você tem a opção de se entregar para a dor ou também de continuar a tua vida, perseverar, ter temperança e lidar com a dor. É claro que enquanto está doendo, ninguém vai ter nenhum aprendizado. Porque tá doendo, a gente sente a dor mesmo. É o momento de você só sentir aquela dor arder e dependendo do grau e do que está acontecendo na tua vida, vai ser insuportável mesmo. Mas depois a dor passa. Tudo passa em algum momento, tudo é passageiro. As dores passam, as tristezas passam, pandemia passa, Covid passa, assim como a alegria também passa. E depois que passa, a gente pode ter os aprendizados. Tem um termo que a gente estuda muito na psicologia positiva que chama crescimento pós-traumático. Ele é um pouquinho diferente da resiliência. A resiliência é você continuar firme diante das adversidades, passar pelas tempestades e se manter ali inteiro. Porém, no crescimento pós-traumático, existem as adversidades, existem as dificuldades, existem as coisas terríveis que às vezes você vai ter que vivenciar na sua vida, porém, aquilo gera um crescimento. Você passa por uma dor, por uma doença, por uma perda e tira um aprendizado positivo daquilo. E eu gosto muito desse termo porque existem coisas que acontecem na vida que podem fazer a gente crescer sim. Nós nos tornarmos seres humanos melhores, termos mais evolução, mais transcendência, focar em coisas melhores, ver o que realmente vale a pena na vida e o que realmente funciona para você. E a gente já acaba de organizar aqui uma pauta para o nosso próximo programa contigo, em breve, né? Mais para frente um pouquinho. Eu quero muito que você volte para você falar sobre esse tema, sobre crescimento pós-traumático, que é tão importante, né? Uma forma mais ou menos a pessoa, de repente, se amadurecer diante das adversidades, né? Porque as pessoas ficam olhando para aquilo de ruim que aconteceu consigo e não sabem o quão foi aprendizado para ela também, para ela poder desenvolver, sobretudo, outras estruturas emocionais, né? Mas aí a gente vai entrar em contato contigo para você abrir um horário na tua agenda, por favor. Mas Sim, me diz uma coisa. Tipo um renascer das cinzas mesmo. Tipo, Exato. a gente usa muito o exemplo da fênix, né? A fênix, ela morre, renasce das cinzas e renasce cada vez mais forte. Então, a gente pode usar exemplos, né, modelos que a gente tem ao nosso redor. Falei para vocês inicialmente sobre o exemplo da árvore, do elastiquinho, mas a gente pode pensar no nosso dia a dia, na sua vida familiar, ou então no seu trabalho, em algum professor que te deu aula, alguém que você observa na tua vida, que é uma pessoa resiliente, que você pode modelar, que você pode ter como exemplo, até para você seguir, de como você quer desenvolver essa habilidade, essa qualidade, essa resiliência para você internamente treinar a resiliência para o teu bem-estar.
Carol, existe algo que impede essa resiliência nas pessoas, né? E uma causa que faz com que a pessoa não tenha absolutamente resiliência em sua vida? Existe algo nesse sentido? Claudinha, nós somos seres humanos e nós temos as nossas limitações. Então, aí a gente tem alguns transtornos psiquiátricos que às vezes são um pouco limitantes, que são ligados mais a um comportamento impulsivo, um comportamento em que a pessoa não tem tanta facilidade para parar, para refletir. Só que nesse sentido, é muito importante você buscar um acompanhamento psicoterápico de qualidade, buscar um tratamento médico, um tratamento e um acompanhamento com psiquiatra. A psicologia e a psiquiatria, hoje em dia, elas estão muito desenvolvidas e, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que têm um preconceito de que acham que psiquiatra, psicólogo é para quem, entre aspas, está louco, e, na realidade, a gente precisa buscar ajuda. Pessoas precisam de pessoas e profissionais estão disponíveis para poder te auxiliar. Com uma medicação equilibrada do teu médico, com um atendimento psicológico, você também vai conseguir ter aí uma atenção, ver se tem menos comportamentos impulsivos, mais tolerância para dor. A gente sabe, né, Claudinha, a gente que é psicóloga, que tem pessoas que não têm tanta facilidade para frustração. Porém, as dores e as dificuldades da vida, elas não são ruins, elas são muito positivas. O cair, apesar de doer demais, de ralar o joelho, de machucar o bumbum, é muito importante, porque só através da queda que você, levantando, vai conseguir descobrir a tua força. Então, olha para essa dificuldade que você está enfrentando, independente de qual seja, e ver o que por que você está passando por isso e qual é o aprendizado positivo que você pode ter dessa lição. Às vezes alguma coisa que você teve uma expectativa, que você esperou que fosse ocorrer de uma maneira e de repente a vida, com uma situação externa, veio e trouxe algo totalmente diferente. Isso pode ter sim um aprendizado positivo, porque no fim das contas é você e você mesmo nessa jornada. Exato. E essa visão distorcida acerca da saúde mental, acerca dos profissionais, né, de psicologia e de psiquiatria, essa visão que existe com a vinda da pandemia, eu vi tantos colegas, todos nós nos unimos para poder ajudar as pessoas e foi muito bacana porque um pouco desse olhar preconceituoso acabou caindo por terra, né? As pessoas começaram a perceber que na realidade o profissional de psicologia, por exemplo, está ao nosso lado para poder fazer com que a gente se torne pessoas melhores através do autoconhecimento, né? E aí eu te pergunto, uma pessoa que tem um autoconhecimento, sabe onde dói, sabe onde alegra nas suas emoções, é fator preponderante para que se torne também uma pessoa resiliente, né? Sim, essa pessoa que tem um autoconhecimento maior, que já tem aí uma jornada de terapia, ao passar por uma adversidade, ela vai saber o que fazer com ela. Isso não significa que ela não vai sentir dor, que ela tá ali camuflada, né, com um airbag contra a tristeza, contra a raiva, mas ela vai saber se cuidar. Ela vai saber o que ela vai fazer para ela, com ela, em momentos de dificuldade. A gente também tem o termo mindfulness, né? Que é você ter consciência e prestar atenção no que acontece com você aqui e agora. No dia a dia, na vida corrida, com tecnologia, com tantas coisas a fazer, com trânsito, com filho para levar para a escola, com compromisso com o trabalho, às vezes a gente fica muito fora de si, muito fora do nosso corpo. Porém, a gente precisa treinar o mindfulness, que é a atenção plena, e voltar a atenção para o nosso corpo, habitar o corpo que a gente mora, porque às vezes a gente está tão fora, com tanta ansiedade, com tanto estresse, que a gente sai do corpo, a gente não habita o corpo que a gente vive. Só que às vezes habitar o corpo vai ser a coisa mais difícil que você vai fazer, porque às vezes naquele dia, para você habitar o corpo, você vai ter que ter um acolhimento e uma consciência de uma emoção que às vezes não é confortável para você sentir. Às vezes você vai precisar ter consciência de uma tristeza, entender aonde a tristeza fala no teu corpo, em que órgão ela fala, onde ela incomoda, ou uma responsabilidade que você está carregando na tua vida, que talvez seja grande demais e pesa nos ombros.
ou uma raiva que dói no estômago, uma angústia que dá uma pontadinha no coraçãozinho. Então, é muito importante a gente treinar o mindfulness também para poder estender um pouco mais a nossa capacidade de resiliência. Respiração consciente, atenção plena, meditação guiada, tudo para você poder ter aí uma possibilidade de estender um pouco mais a resiliência na tua vida. Então, isso é uma dica muito importante para você que está escutando, que está aprendendo, talvez que esteja ouvindo resiliência pela primeira vez, ou até você que já conhece. A meditação mindfulness é algo que é fundamental para controle de ansiedade, redução de estresse, tomada de consciência e também para ser mais resiliente. Exato, e nós tivemos outrora um programa com este tema e foi maravilhoso, porque as pessoas conseguem perceber e às vezes não se dão conta que não conseguem silenciar, né? E que quando se possibilitam a silenciar, existe um silêncio ensurdecedor, né? É como se tudo muito forte grita dentro de si. E esse silêncio e somos todos nós, né? Exato. Porque assim, nosso cérebro ele não é voltado para isso. Não. A gente tem um cérebro aí, vamos colocar para vocês, de uma mente macaco, né? Exato. Como se fossem nossos pensamentos comparados a vários macaquinhos, né? Então a gente tem que ter um adestramento, adestrar os nossos macaquinhos, que são os nossos pensamentos, com muita coragem, com curiosidade, porque às vezes a gente precisa ter curiosidade. Sim. Para que aquela emoção serve? Pergunta para você mesmo, você e você. Para que eu estou sentindo isso? Aonde dói? O porquê? Qual o fundamento? O que eu preciso aprender com isso? E no final das contas, muita compaixão por você mesmo. Porque às vezes a gente é tão bondoso com os outros, Cláudia. A gente é tão querido, tão gentil, tão bonzinho, não sabe falar não para ninguém. Mas quando precisa ser o nosso momento de amar a nós mesmos, a gente esquece. E o ensinamento básico da vida, até que Jesus deixou para a gente, né? Conversando com os discípulos, era: mestre, no fim das contas, de tudo que você ensinou, o que é mais importante? E o que ele deixou de ensinamento para a gente? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você toma consciência de você, quando você se aceita, é seu melhor amigo, é carinhoso, gentil, bondoso consigo mesmo, você está exercitando a premissa de amar a si mesmo. E quando a gente ama a nós mesmos, independente da situação, seja boa ou ruim, você vai ter mais qualidade para poder doar isso para o próximo. Exatamente, até porque como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido das minhas emoções, do meu corpo físico, enfim. Mas aguarda um instantinho aí que nós já voltamos a conversar sobre isso, viu? Porque nós precisamos ir para um breve intervalo, mas voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo, né, gente, mais uma vez, todos vocês que nos acompanham aí, como eu costumo brincar, né? Da sua casa, se sentindo em casa, na casa da Mãe Maria. Muito bom ter cada um de vocês aqui acompanhando, não só o Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação da TV Imaculada. E eu quero deixar aqui para vocês uns telefones de contato, para vocês também nos ajudarem a fazer esse programa melhor para cada um de vocês. Vocês podem dar sugestão de pauta, sugestão de profissional para nós podermos trazer aqui. E sem contar também que para os programas oracionais, vocês também podem ligar fazendo pedido de oração, deixando esse seu pedido de oração. Ó, o telefone é o 3349-1015, 993470532 é o nosso WhatsApp. Você está chegando agora? Nós estamos entrevistando aqui a Carol Valdez, ela que é psicóloga e gestora do Instituto Carol Valdez, Núcleo em Psicologia Positiva e Hipnose. Nós estamos falando, gente, sobre resiliência. Olha que maravilha. Carol, nós falamos bastante sobre esses aspectos, né, acerca da questão da resiliência, no desenvolvimento, né? Mas em relação ao desenvolvimento humano, como que a resiliência influencia nesse aspecto, querida? Claudinha, algo que eu estava pensando aqui, que talvez a gente não tinha comentado. A gente falou muito sobre as dificuldades da vida, mas a resiliência, ela também pode ajudar no florescimento humano, no desenvolvimento, e você também despertar
algumas habilidades que você tem, que são positivas, maravilhosas e extraordinárias em você, que você nem sabe que tem. A gente tem uma mente e a nossa mente inconsciente, ela é uma mente maravilhosa. Aí eu gosto muito de utilizar o exemplo da prática esportiva. A prática esportiva, independente de qual esporte a pessoa escolha praticar, ela é algo que também ajuda muito no desenvolvimento da resiliência. Eu, por exemplo, sou pessoa que treina corrida. Então, a resiliência para uma meia maratona, para uma maratona, ela é muito importante. Que é você ter suporte de passar ali por um momento, talvez até de um pouquinho de dor, onde você vai ter ali tua alma esticada, teu corpo esticado até o máximo, e depois você vai ver que você cresceu diante daquela dificuldade. E aí entra outro termo que a gente estuda muito na psicologia positiva, que é o flow, que é você estar no momento em que você não vê o tempo passar. Sabe aquelas atividades que a gente executa, que a gente fica tão imerso, que é tão prazerosa, que é tão legal, e de repente você olha no relógio e fala, nossa, o tempo voou? Então, é um momento que a resiliência também proporciona, que é você entrar num florescimento humano, você vivenciar o flow. Então, outra dica, além da meditação, da prática do mindfulness, é a prática esportiva. Faz com que a gente possa ampliar os nossos olhares acerca do horizonte que está aí, né? Porque por Sim. mais, na verdade, que você falou de repente, a prática esportiva pode te proporcionar cansaço, pode trazer aquela preguicinha de você falar, não, hoje eu não vou, hoje eu tô cansada, eu vou descansar. É você dizer para você mesmo, você vai sim, levanta daí, você vai, porque vai ser importante não só para sua saúde física, mas para sua saúde mental também, né? É E aquele tudo que a gente pratica em nossa vida diária, no nosso cérebro também faz o efeito. Então, quando você está se colocando para fazer algo, está falando, levanta, vamos lá, vamos fazer, levanta o bumbum do sofá, é hora de fazer, vamos lá, mais uma vez, mais um pouquinho, mais 5 minutos, mais um abdominal, mais uma meia hora de treino, mais 10 minutos. Você também está se puxando, esticando um pouquinho a tua alma para você ter um maior suporte, para você ter aquela casca um pouquinho mais grossa, aquele calinho que você precisa desenvolver também para estar pronta aí para a luta e para as batalhas quando vem. Não há como a gente não falar da rede social, que está lá recheada de postagens maravilhosas, do atleta, do profissional top, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. E as pessoas ficam olhando aquilo e falam, mas gente, será que eu consigo? É importante dizer também que não são fáceis as coisas que chegam, né, Carol? É preciso, sobretudo, ter persistência, né? Seguir adiante e saber que realmente tem alguns momentos que não tá legal e você não vai querer levantar e de repente tudo bem, mas aí não pode fazer com que isso se torne uma rotina na sua vida de não estar tudo bem. E saber que o outro também tem as suas fragilidades, né? Também tem as suas dificuldades e que não é fácil chegar lá e levantar a medalha, né? Não, não é fácil e a gente usa isso até como uma forma de metáfora, né? Só que a nossa caminhada, ela é individual. Então, não adianta a gente olhar para o lado, olhar para a grama do vizinho, sendo que você vai ter que cuidar da tua própria grama, você vai ter que cuidar do teu próprio jardim. E às vezes você não está afim, e às vezes você também precisa falar, hoje eu não quero. Tudo bem, só que hoje eu não quero, não significa amanhã, depois e nunca mais. Em algum momento, você vai ter que se dar um tempo de falar assim, olha, chegou no meu limite e agora deu, agora vai. Mas a gente precisa entender que a nossa jornada é individual e dificilmente as pessoas vão colocar alguma coisa de aspecto muito negativo na rede social. Mas todo mundo passa por dificuldades. Entre uma fotografia e outra que as pessoas estão sorrindo, existe aí um caminhar e todo mundo é ser humano. Todos nós que estamos vivos, que estamos respirando, a gente tem as emoções básicas. Então, a gente não sente só felicidade, alegria o tempo inteiro. Até quem é otimista passa aí pelos intempéries, por dores, por tristeza, por adversidades. Ninguém está imune a isso, porque nós somos pessoas. Carol, e é preciso ser resiliente a todo momento? A todo tempo? Em alguns momentos mais que outros. Existem dias que são leves, que são tranquilos, e aí você não precisa exercer isso, né?
Mas acho que em momentos de perda, talvez sim, né? Quem está passando aí por um luto precisa ter uma resiliência para poder se reorganizar. Geralmente as pessoas que passam por catástrofes, uma guerra, é, morte de muitos familiares, ou por uma dificuldade financeira muito grande, perda de um emprego, por um divórcio, por um status da vida que modificou, ou às vezes a descoberta de uma doença grave, de uma doença crônica. Então, existem várias maneiras. Geralmente é quando dá um choquezinho na vida, entendeu? Exato. Ou quando dá um choquezinho na vida, ou quando você vai buscar uma meta nova, alguma meta que seja autoconcordante com o teu propósito de vida, e isso vai te exigir um nível de suporte e tolerância um pouco maior para poder atingir aquilo. Em tempos difíceis, aquelas pessoas que são mais fragilizadas, vamos dizer assim, emocionalmente, como que elas podem desenvolver essa resiliência, querida? Que ela fala, mas ela está falando aí que cada um tem a sua jornada e que é algo muito subjetivo, individual, mas eu não consigo, né? Essas pessoas que não chega nem a ser uma resistência em relação a essa desenvoltura, mas é porque não enxerga realmente uma forma que ela pode desenvolver a resiliência em si. O que você diria para essas pessoas? Claudinha, na psicologia, nós somos treinados a ter um olhar muito voltado à ciência. Porém, eu sempre pergunto para os meus pacientes, você acredita em quê que é superior a você? Qual é a tua religião? Qual é a fé que você tem acima de você? É no universo, é na ciência, é na espiritualidade, é em Jesus, em Ave Maria? O que você acredita? E aí, um exemplo e uma sugestão seria o poder da oração, né? A gente já falou de meditação, de atividade física, mas a possibilidade da oração também é algo que pode ser transformador na tua vida, porque às vezes, através da vivência com a espiritualidade na tua jornada, do teu modo, com o propósito que tem que ser na tua vida, e como a fé precisa existir e acontecer no teu caminhar, não no meu, não no da Cláudia, no teu, você pode às vezes descobrir e ter surpresas, se abrir para o novo, né? Começar a focar também no que dá certo na tua vida. Você já chegou até aqui. Se você chegou até aqui, se você está aqui, vivo, viva, respirando, olha quanta coisa você já superou. Talvez você tenha muito mais resiliência do que você imagina e já tinha essa forcinha aí bem grande dentro de você e nem sabia. E aí, quando você se dá conta disso, você pode respirar e entender que você foi muito forte, muito corajoso para estar aqui. E quando você consegue ter esse foco, ter esse entendimento e colocar a mão no coração e falar, nossa, eu consegui, eu dei conta, isso dá uma força meio surreal para todos nós e fala assim, isso significa que você pode ir além, que você pode mais, que se você chegou até aqui, você pode chegar muito mais longe do que você imagina. E seria aquilo da pessoa também fazer as pazes com as suas emoções, né, Carol? Porque todos nós temos as nossas fragilidades, todos nós temos as nossas potencialidades e aceitarmos como nós somos e queremos ser melhores a cada dia que nós mesmo somos, né? Então, querer sempre fazer a caminhada num passo de cada vez, aceitando quem você realmente é, não? Sim, e aceitando e respeitando também as suas potencialidades. Às vezes você é melhor em uma coisa, a coleguinha é melhor em outra, às vezes você vai ser ali uma excelente dona de casa, vai amar fazer uma comida gostosa, uma comida saborosa. Outra pessoa talvez vai ter mais habilidade para poder limpar uma cozinha, lavar uma louça, bordar. Tem gente que não tem muita habilidade para questões manuais, mas às vezes vai ser ótima em música, em cantar, em tocar um instrumento musical, outra pessoa em escrever uma carta, um poema, outra em agradecer, outra em apreciar a beleza. Tem tantas coisas positivas que a gente pode focar que também auxiliam no nosso otimismo, no nosso bem-estar, na capacidade ampliada da nossa resiliência que a gente pode fazer. Todo mundo tem coisas boas, todo mundo tem coisas maravilhosas. Só que às vezes a gente fica tão focado nos problemas, nas dores, naquilo que está sendo difícil, que está complicado, que a gente esquece disso. Mas todo dia a gente pode buscar algo que tem de bom. E esse olhar mais otimista também é treinado.
também pode ser desenvolvido e pode tornar-se um hábito na tua vida diária. Tudo que você faz, você repete, sendo bom ou mal, ele tem uma tendência a virar uma rotina na sua vida. Então você pode pensar, o que você quer? O que você quer para a tua vida? Aonde que você vai focar? Aonde que você vai colocar ênfase? O que você vai alimentar? Tem uma metáfora que fala assim para nós, que todos nós temos dois cachorros dentro de nós, um bom e um mau. Qual vai crescer mais? Qual vai ser melhor? Qual vai ser mais forte? Aquele que eu alimento mais. Então, esses cãezinhos são as nossas emoções, são os nossos pensamentos. Então, a gente tem que ver e escolher o que a gente alimenta, no que a gente foca e no que a gente dá ênfase também. Ter sentido na sua vida, né? Saber exatamente o que você quer. Tão importante você saber o que você quer, é saber também o que você não quer para sua vida, né? Com e deixar ir embora da sua vida as coisas que te fazem mal. Às vezes a pessoa faz determinada atividade, mas não gosta daquilo, né? E faz por conta de outras pessoas, Exato. ou para agradar, para buscar aprovação, para ser querido, para ser amado. Então não tem sentido, né? Você tem que buscar o que faz sentido para você. O que faz sentido para você não faz sentido para outra pessoa. É o que faz bem a tua alma, o que vai fazer você realmente feliz. E vendo você falar, vem bem de encontro com aqueles pais que acabam dizendo para o filho, né? Que ele deve ser médico porque foi um sonho do pai. Que ele deve ser professor porque a mãe queria ser professora. Não, é permitir que a criança seja profissionalmente aquilo que ela quer, aquilo que ela se sente melhor, não? Com certeza. Focar no que funciona, no que dá certo, nas suas habilidades, porque às vezes você seguindo uma profissão que foi expectativa dos seus familiares, você não vai fazer aquilo com tanto prazer, tanto amor. Às vezes pode até ganhar dinheiro, mas às vezes o dinheiro pode ser muito limitado também naquela profissão. E às vezes numa profissão que aparentemente daria menos dinheiro do que outra, você vai se tornar tão bom, tão habilidoso, vai fluir tanto, florescer tanto, que você vai poder ganhar muito mais, não só financeiramente, mas também com experiência de vida, com alegria, com felicidade e conseguir viver lado a lado um casamento aí com a tua profissão. Conta pra gente, Carol, da sua experiência clínica, de uma pessoa que chegou em busca de ajuda para se tornar uma pessoa melhor, que estava totalmente desesperançada e ela acabou, através, sobretudo, do autoconhecimento, poder estabelecer etapas, né, de resiliência, vamos dizer assim, em sua vida. Porque isso é muito importante para a gente, porque isso brilha o nosso olhar e nos fala, opa, estou no caminho certo, né? De poder ajudar as pessoas a se tornarem melhor. Teve alguma situação nesse aspecto? Eu penso que vários casos, né? Mas tem algum que realmente fala, não, essa situação aqui foi realmente a desenvoltura, olhar claramente o desenvolvimento da resiliência nesse meu paciente. Gente, na psicologia tem essa questão de ética e sigilo, né? Então, sempre que o pessoal pede para contar alguma coisa, a gente pensa, ai, o sigilo terapêutico, né? Mas tem algumas histórias que eu tenho aí autorização para contar e tem aí uma grande alegria de poder acompanhar várias transformações que às vezes eu mesma fico sentada ali na minha poltrona pensando, gente, como essa pessoa se transformou e como é legal, como a gente fica feliz de ver mudanças. Mas eu me lembro muito de que quando eu comecei a atender, eu atendo já tem 12 anos, já tô há mais de uma década atendendo como psicóloga, tô ficando velhinha já. Quando eu comecei a atender, ainda era muito novinha, muito jovem, inexperiente, e uma mãe sentou na minha frente falando, eu quero que meu filho faça terapia, porque ele precisa apenas terminar o 3º ano do ensino médio, eu quero que ele pelo menos conclua o ensino médio dele. E aí ele veio para terapia, bem jovenzinho, ficou na terapia aí anos, e foi muito legal a trajetória dele, porque ele se desenvolveu muito com terapia, terminou a terapia já formado, conseguindo completar até a graduação na faculdade, construindo sua própria família e se tornando aí um ser humano bem diferente dos outros, entendeu? É legal que quem faz terapia tem essa possibilidade de ter um desenvolvimento. E eu gosto muito de colocar que a terapia ela é aberta para todos, para homens, para mulheres. Hoje em dia tem muito homem também que faz terapia.
Então, é muito legal a gente quebrar também essa cultura, né, de que homem não chora, não fica triste, não sente dores, e aí todo mundo se torna bem elevado quando a gente consegue entender que a maioria das coisas que acontecem na vida é dentro da gente mesmo que a gente tem que resolver e não é, às vezes, tirando satisfação, criando uma briga ou colocando a responsabilidade nos outros, né? Quando a gente aprende a deixar de ser vítima das nossas questões. E claro que situações que às vezes eu acompanho de pessoas que têm transtorno psiquiátrico. Por que eu cito o transtorno psiquiátrico? Porque são geralmente situações que trazem limitações, e aí, às vezes, eu observo que você ter uma doença, às vezes, pode te colocar num patamar de saúde muito maior do que uma pessoa que não tem doença. Então, você ter uma doença crônica, você ter um diagnóstico, não significa que você é doente. Porque às vezes a doença, ela vai surgir na vida da pessoa e a pessoa vai aprender tanto com aquela doença, o que aquela limitação tem a me dizer, o que aquela doença tem a me ensinar, e aí ela trilha um caminho muito mais saudável de quem não tem nada, de quem não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma doença crônica, de quem talvez nunca teve ali nem algo que limitasse. Então, são situações que me ensinam e me inspiram. Situações de pessoas que às vezes imaginavam só concluir algo e de repente concluíram muito mais, como essa história do ensino médio e a conclusão da graduação, e outras situações de alguém que vem com limitação e pensa inicialmente, minha vida está acabada, e ela descobre que ela pode viver muito mais saudável, equilibrado e no nível de, entre aspas, normalidade, né, com acompanhamento médico e psicológico, do que uma pessoa que às vezes não tem uma limitação. E as doenças, eu cito isso porque não é algo que a gente escolhe, né? A doença, quando ela vem, ela escolhe a pessoa de uma forma ali meio que numa loteria. Não escolhe quem é bonito, quem é feio, quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é preto. Não tem uma escolha, ela vem. Ela vem de uma maneira aleatória. Você, às vezes, é bom e se pergunta, nossa, mas por que comigo? Né? Porque você é ser humano, porque na vida a gente está aí para passar pelos intempéries, pelas adversidades. Então, bom ou mal, quando vem, vem. Mas a gente também pode olhar para isso de uma outra maneira e buscar viver com as limitações, entender que as limitações, às vezes, até protegem você de muitas coisas na vida. Exato. Então, é o que me vem aí, Claudinha, do que você coloca. Claro que, assim, tem várias que a gente carrega aí no coração, na alma, e também a gente traz, né? A gente atende, a gente é psicóloga, mas na realidade a gente ganha muito com cada paciente que vem, com cada pessoa que chega, com cada possibilidade de aprendizado que a gente tem. Eu gosto dessas perguntas porque é incrível como o nosso entrevistado transforma a imagem, sabe? Sorri com os olhos e é muito bacana. Querida, para finalizar, eu gostaria que você deixasse para a gente uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância de falarmos sobre esse tema resiliência. Para você que ouviu e entendeu um pouquinho melhor como é uma resiliência, vou deixar uma dica para você finalizar esse programa. Vai lá, escolhe um cantinho aí na sua casa que você tenha um conforto, que você sinta uma tranquilidade. Dá uma pausa, respira, repousa nessas palavras, nesses ensinamentos, deixa sua mente processar todas as informações que você escutou através das minhas palavras, através das palavras da Claudinha, através das palavras do próprio programa. Coloca isso no teu coração, deixa isso trazer um efeito, um sentido na tua alma e pergunta para você o porquê eu assisti esse programa, o porquê eu estou aprendendo isso, qual é o sentido disso na minha vida, o que o universo, Deus, o que a fé que eu acredito vem me trazer com essa mensagem. E aí você vai ter para você este seu aprendizado. Se você quiser, você compartilha com a Claudinha depois, né? O pessoal pode ligar aí e compartilhar. Se não, se depois você quiser, você pode me achar nas redes sociais, compartilhar, que eu vou estar aqui, vou adorar saber, vou adorar receber. Na minha vida, ser resiliente é muito importante. Eu acredito que eu tenho que exercer a resiliência diariamente.
com várias coisas que já aconteceram na minha jornada, na minha trajetória, que foram difíceis. Acho que a resiliência ela foi muito especial, principalmente nos últimos anos, que eu tive algumas perdas aí muito difíceis, muito dolorosas, e não é fácil nós habitarmos o nosso corpo, não é fácil nós olharmos para as nossas dores, não é fácil a gente se encarar, mas é preciso, é necessário e é uma forma da gente honrar o que Jesus deixou para a gente, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Somente no momento que a gente consegue se olhar, a gente consegue realmente se amar, ter aquele amor autêntico, real, genuíno pela gente e assim seguir o ensinamento que foi deixado para nós já há tantos anos atrás, tão especial, do que a gente deve fazer para a nossa relação com a gente, para a relação do mundo também, com o mundo. Psicóloga Carol Valdez, ela que é psicóloga e gestora do Instituto Carol Valdez, Núcleo em Psicologia Positiva e Hipnose. Gratidão mais uma vez pelo seu sim aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde. Desejo assim uma chuva de bênçãos cada vez mais em sua vida, seja ela profissional, afetiva, que a sua família seja sempre muito iluminada, viu, querida? Um beijo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Claudinha. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos que ouviram e puderam aí fazer essa troca e esse aprendizado conosco. Muito bom estar aqui com você, muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço pelas coisas que eu aprendo na minha vida e por ter essa possibilidade aí de levar conhecimento para todos, que a gente está aqui para poder gerar conhecimento e não guardar nada para a gente, né? Que a gente precisa compartilhar. Exatamente, querida. Um beijo para você, viu? Bom trabalho aí. Beijos. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez a Carol Valdez. Querida, muito obrigada mais uma vez aqui pelo seu sim, à nossa TV Imaculada, ao nosso programa Viver com Fé e Saúde. Gente, Milites, programa de número 400, que maravilha, estou muito feliz. Muito obrigada a cada um de vocês que nos ajudam a fazer esse programa. E você que está chegando agora, pegou pela metade, você pode acompanhar o programa. Nós falamos sobre resiliência, viu, gente? Foi muito bom mesmo. Você pode acompanhar nas reprises durante a semana ou vocês podem também se inscrever no canal do YouTube. Olha lá, Rede Imaculada de Comunicação. Lá você vai acompanhar as reprises de todos os programas, celebrações diretas da nossa sede e informações sobre a nossa obra. Gente, clica lá naquele vermelhinho que está inscrever-se. Você gostou do programa, daquilo que você assistiu? Compartilha. Clica para você receber também as nossas notificações, né, de todos os programas que vão sendo baixados lá. Sendo assim, meus amores, vocês também estão nos ajudando a tornar esse canal muito maior e levando cada vez mais evangelização aos vários lugares do mundo. Graças a você, Milite, que nos ajuda a fazer esse programa cada vez melhor. Gente, eu quero mandar um beijo, um abraço especial. Na semana passada eu participei de um cerco de Jericó. Pela primeira vez eu estive naquele solo sagrado, o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Badia. Foi uma semana encantadora no aspecto do quão as pessoas são poderosas na nossa vida. Deus nos manda anjos em nossa vida. Gente, os paroquianos daquele lugar são pessoas acolhedoras, pessoas maravilhosas. Eu me senti realmente em casa. Que lugar incrível! Padre Paulo, querido Padre Paulo, que já esteve aqui no Viver com Fé e Saúde, estou encantado pelos seus paroquianos. Eu fiz parte também lá, participei na quinta-feira da adoração ao Santíssimo, da missa de cura. É lindo, é tudo muito renovador, sem sombra de dúvidas, faz renascer na gente a esperança cada vez mais. É muito bom, gente, quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, conectado com a nossa religião. Então, um abraço muito grande para todos aí da Nossa Senhora Abadia. Um beijo grande, muito obrigada pelo acolhimento que vocês me fizeram lá. E eu pode ter certeza que eu estarei de volta sim. Um grande abraço para todos vocês.
E para todos vocês que acompanham aqui o nosso programa, fiquem com Deus, tenham uma excelente, produtiva e abençoada semana cada um de vocês. Te cuidem, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!